Deus fazia prodígios incomuns através das mãos de Paulo. Emmanuel intitula o seu comentário Deus em Nós. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando mais uma reflexão com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de um tema que acomete muitas pessoas na atualidade. Você já se perguntou se Deus é bom, se Deus é onipotente, pode tudo, por que existe tanto mal? Por que às vezes existe tanto problema que a gente olha para o mundo e a gente fala assim, às vezes até a gente se pergunta, né? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não podia fazer alguma coisa para mudar? Frequentemente eu recebo até de amigos próximos, amigas, esse tipo de questionamento. E é um questionamento legítimo, porque se a gente comparar a bondade, a justiça divina, a onipotência do Criador com as coisas que acontecem no mundo, como é que a gente pode explicar essa prevalência, às vezes até essa intensidade do mal? Para que a gente possa entender um pouco isso, primeiro nós temos que lembrar o seguinte: existe uma diferença entre o bem e o mal, que é uma diferença marcante. O mal é sempre transitório e passageiro, e o bem sempre perdura, o bem é eterno. E a gente não está falando aqui de nenhuma visão ingênua. Basta que a gente olhe para a nossa vida. Quantas vezes a gente não passou por uma situação ruim, desafiadora, complicada, mas aquilo passou. Às vezes a gente está passando por uma situação dessa agora e tenhamos certeza, ela também não vai ser uma situação eterna, ela também vai ter um fim. Por outro lado, lembra aqueles momentos bons, os momentos de crescimento, às vezes uma formatura, um casamento, alguma coisa que aconteceu na sua vida que foi marcante, que foi muito positiva, uma conquista, aquilo ninguém tira de você. Aquilo está indelevelmente registrado na sua memória, na sua mente e vai ficar para toda a eternidade. Por isso que às vezes a gente costuma brincar que é muito bom a gente cultivar, a gente colecionar boas lembranças, boas memórias, porque elas são eternas. Mesmo quando a gente tiver passado 10, 20, 30 anos, a gente vai se lembrar dessas boas memórias e isso vai trazer para a gente aquele sentimento de contentamento. Então, esse é o primeiro aspecto. O mal é transitório, o mal é passageiro e o bem perdura. Acontece que quando nós estamos vivendo a situação desafiadora, nem sempre a gente percebe isso. E é muito natural, porque não dá para comparar a visão que nós temos da estrada da vida com a visão que o Criador possui. Imaginemos o seguinte, né? A gente está dirigindo um carro e aí começa a cair uma tempestade, chover muito forte. Naquele momento em que a gente está, parece que o mundo inteiro está desabando. Mas acontece que alguém que esteja pilotando um helicóptero, que tenha a visão mais longa, vai perceber, olha, a chuva é naquele pedaço, logo depois passa, né? Logo depois tem sol. Mas a gente, quando está passando pela chuva, a gente não percebe isso. E no nosso desenvolvimento material, espiritual, emocional, nem sempre a gente tem essa maturidade de ter essa dimensão do tempo. E isso é natural. A gente não pode esperar, por exemplo, que uma criança tenha a mesma concepção de tempo que tem um adulto. Quem já teve filho pequeno se lembra bem disso. Eu estou aqui com o Arthurzinho, meu filhinho menor de 5 anos, e quando a gente fala para o Arthur assim, olha, espera um pouquinho, nossa, a casa cai, né? Porque ele não tem essa noção. Esperar um pouquinho parece um não, parece algo que não vai ser resolvido nunca. Porque a criança não tem essa dimensão do tempo que o adulto possui. E a distância entre nós e o Criador é muito maior do que a distância entre uma criança e cada um de nós. Muitas vezes aquilo que a gente acha que está demorando muito, que não vai acontecer nunca, às vezes para o Criador é só o tempo necessário para que as coisas aconteçam. Existe uma sequência, existe um conjunto de ações, existe um conjunto de acontecimentos que são naturais para que aquela situação se altere. Então a gente às vezes tem essa ansiedade para que as coisas se resolvam no nosso tempo e nem sempre nós temos
a paciência e a sabedoria para esperar o tempo de Deus, que é onde todas as coisas de fato se resolvem. Mas existe um outro aspecto ainda, que esse diz respeito à nossa capacidade de agir e à nossa sintonia com o bem. Porque Deus atende as criaturas através das criaturas. Eu não sei se vocês já tiveram o endereço de Deus, o Instagram de Deus, o WhatsApp de Deus, eu não tenho. Mas quando a gente pede para Deus alguma coisa, quando a gente está precisando de um auxílio, como é que isso chega para a gente? Através de mãos amigas, através de uma informação, através de um vídeo que a pessoa recebe pela internet, através de uma reflexão. Alguma coisa chega para a gente nos atendendo, nos consolando, nos inspirando. Não é assim que acontece? Ou seja, normalmente, eu não vou dizer que não aconteça porque eu não conheço todas as situações, mas normalmente Deus não aparece na frente da pessoa e Ele mesmo resolve o problema. Ele inspira um médico para identificar um problema. Então, Deus atende os seus filhos através dos seus filhos. Por que isso? Porque através desse processo, a pessoa que ajuda, que auxilia, ela vai se desenvolvendo, ela vai se aperfeiçoando, ela vai construindo dentro de si algo que pode torná-la mais apta a representar e auxiliar aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Pensemos no médico, por exemplo. O médico precisa estudar, uma médica precisa estudar vários anos, mas a partir do momento que o médico se torna hábil, ele começa a auxiliar outra pessoa. E na medida em que ele auxilia, que ele faz a primeira cirurgia, o primeiro diagnóstico, ele vai se tornando mais hábil, mais experiente. Ele pode ajudar mais ainda outras pessoas. Chega um ponto que ele pode ensinar outros médicos. Ou seja, no processo de auxiliar, a pessoa vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando. Então a questão aqui não é que Deus se esquece, é que existe um processo de atendimento através das criaturas. Só que aí chega um ponto que às vezes a gente descuida dele. Às vezes a gente esquece de fazer a nossa parte. A gente esquece de contribuir com o bem, a gente esquece de contribuir com a paz, contribuir com o amor, com aquilo que está à nossa disposição. Algumas vezes nós nos convertemos naquele ativista de pijama, que é a pessoa que fica em casa o tempo todo, falando mal da economia, da política, da sociedade, da família, mas não se movimenta na direção de alterar qualquer um desses elementos. Muito pelo contrário, às vezes fica até incentivando o conflito através daquilo que posta, daquilo que fala, às vezes de ter uma fala um pouco amarga, uma postura um pouco azeda, e ao invés de contribuir para a melhora, se torna ali um peso meio morto, às vezes até alguém que agrava a situação. Ou seja, para que a gente alcance o bem, para que a gente alcance a paz, para que o mundo se torne um lugar melhor, não devemos duvidar nem da atenção, nem no poder divino. Mas nós devemos nos lembrar que há uma parte que nós podemos fazer para cooperar, para contribuir. E às vezes não é uma parte grande, às vezes uma oração, às vezes um momento de silêncio diante de um conflito, às vezes um pouquinho de atenção naquilo que a gente está fazendo, para que aquele nosso trabalho possa, de fato, render frutos, ele seja percebido pelas outras pessoas de uma maneira adequada. Então, quando a gente estiver preocupado com as coisas que acontecem no mundo, e não tem nada de errado com a gente se preocupar, a gente perceber, o Evangelho não nos pede ingenuidade, a gente vê problemas, mas que a gente também se recorde de que Deus está agindo, que tem um tempo que é dele, que não é nosso, e que há algo que nós podemos realizar. E na medida em que a gente encontrar esse algo que a gente possa fazer, trabalhemos em favor daquilo que nós almejamos, daquilo que nós estamos buscando. Porque na medida em que a gente vai se tornando mais apto, na medida em que a gente vai se tornando mais hábil, nós vamos conseguindo contribuir cada vez mais, até o ponto de realizar talvez alguns prodígios do ponto de vista daquilo que as pessoas consideram, e que a gente já viu isso, o Evangelho nos traz alguns exemplos disso, e é exatamente isso que a gente vai trazer no versículo da reflexão de hoje. Então não existe um limite, porque na medida em que nós vamos nos tornando mais hábeis, na medida em que nós vamos tendo boa vontade e disposição para agir, a misericórdia divina encontra em cada um de nós um caminho para a realização, até mesmo
de prodígios ou os chamados, entre aspas, milagres. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário de Emmanuel que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, e nos diz: Deus fazia prodígios incomuns através das mãos de Paulo. Emmanuel intitula o seu comentário Deus em nós. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimanam da altura? Por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, tem caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai Excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Antes de tudo, vigora a intenção sincera do espírito no ato que procura executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações com Jesus, e o ilimitado surgir-te-á gradativamente nas faixas da experiência sob a forma de esperança e consolação, júbilo e paz. Por mais sombrios te pareçam aos ideais de hoje os dias do passado, não te entregues ao desânimo. Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao novo roteiro entrevisto. Após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. Plasma em ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções, para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. Reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições, é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Eis o valor do registro dos Atos dos Apóstolos ao recordar-nos a magnitude das tarefas de Paulo, quando, iniciado de Damasco, se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias a exaltação do bem. As mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidades de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores, segundo as nossas deliberações pessoais. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra de teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante vanguarda afora. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Um belo comentário de Emmanuel que nos ajuda a entender esse processo pelo qual a misericórdia e a providência divina se manifestam. E aqui, encerrando a nossa reflexão, eu gostaria de te fazer um convite, um desafio para o dia de hoje. O desafio é que você idealize o mundo perfeito. Como é que seria a convivência das pessoas? Como é que as pessoas tratariam umas às outras? Como é que seriam todos os aspectos? Para um minutinho, para imaginar um mundo perfeito segundo os seus termos, segundo o que você acredita que é o melhor para todo mundo. Pensa um pouquinho nisso. E hoje, faça alguma coisa na direção da construção desse mundo perfeito. Alguma coisa que esteja ao alcance das suas mãos, de acordo com as suas possibilidades, com aquilo que você pode fazer. Talvez uma oração, talvez um momento de silêncio, cada um vai identificar o seu, mas o desafio para hoje é idealizarmos o mundo em que gostaríamos de viver e fazer algo para que esse mundo se converta em realidade. Um grande abraço e nos encontramos no nosso próximo episódio.